Encontramos apenas a cabeça de uma estatueta, que eu gosto particularmente porque tem uma expressão muito trágica, como se marcasse as tragédias da humanidade em seu rosto. Eu não posso pensar nela como sendo uma Asherah. Estatuetas não são necessariamente entidades, e certamente não Asherah. Voltando à famosa Dama do Leão. Evidência para Bill Dever de que Asherah existiu como uma deusa no início de Israel. A Dama Leão é um tema familiar da mitologia cananeia. Num altar de oferendas de 3.000 anos de terracota, provavelmente um modelo de um templo e um dos melhores exemplos da arte israelita em existência. Seu simbolismo é mistificante, e para Dever, ela está abaixo de onde Yahweh teria estado. Acima está um touro levando um disco do sol. Sob ele, 2 leões com asas e 2 gazelas ao lado da árvore sagrada. Abaixo disto, outro par de leões com asas ladeando uma porta vazia. Esta seria a porta para o templo, mas não há ninguém na porta. Não pode representar Yahweh, o Deus de Israel. No fundo, temos outro par de leões, e parado entre eles temos uma mulher nua nos olhando. O busto e a vulva aparecem bastante claros. Quem é esta mulher? Sabemos que Asherah está ligada aos leões no período cananeu. E se perguntarmos quem é esta estatueta feminina em um pedaço de arte israelita, temos que responder, é Asherah, a Dama do Leão. Demonstra que o culto a Asherah existiu não no final da história de Israel, mas no início. A época de Salomão, quando o templo estava sendo construído em Jerusalém e a veneração estava centralizada, quando Yahweh é, pelo menos em teoria, o único Deus em Israel. Mas aqui está Asherah, que é a companheira de Yahweh. Ela não deveria estar aqui, mas está. Não vejo objeção em compreender que nestas inscrições temos uma verdadeira deusa. Acho que toda a evidência é a favor. Por que não? O arqueólogo israelense Mihai Mazar tornou as origens cananeias da antiga Israel sua especialidade. A entidade feminina é a entidade mais antiga conhecida para nós. Se olharmos para trás, 6.000, 5.000, 4.000 anos antes de Cristo. Só mais tarde temos deuses masculinos. O deus da tempestade, do tempo, da guerra foram acrescentados. Mas sempre temos no Antigo Oriente Próximo deuses e deusas definitivamente. No ano de 1960, a famosa arqueóloga inglesa Kathleen Kenyon descobriu centenas de estatuetas femininas quebradas em uma caverna não longe do Templo de Salomão em Jerusalém. Alguns estudiosos acham que a descoberta confirmou o Templo de Jerusalém. Outros acham que ela determinou o fim dos cultos pagãos pelo rei Josia, que ordenou que todos os vasos feitos para Baal e Asherah fossem levados para fora do Templo do Senhor e destruídos. Mas é interessante que exatamente naquele período, os séculos 8, 7 e 6, as estatuetas eram mais comuns do que nunca. Estas estatuetas têm a ver com cultos supersticiosos no campo. Em Jerusalém, na capital, as pessoas não as usavam. O fato é que encontramos mais destas estatuetas aqui sob a sombra do monte do templo do que no resto do país. Em Arad, o ataque a Asherah foi além dos objetos de culto e estatuetas. Algumas destas figuras foram encontradas inclinadas para o lado, deliberadamente cobertas. Um dos motivos que os santuários locais foram abolidos foi porque estavam ligados ao culto de Asherah, que naquela época começava a ser um anátema aos reformadores, profetas e sacerdotes. Seguindo esse ataque, Dever alega que os escritores, editores e padres do antigo Israel decidiram se livrar deste problema de Asherah de uma vez por todas. Muitos homens no antigo Israel tinham medo do poder da deusa-mãe e do domínio que ela exercia sobre as mulheres. E parece que houve uma tentativa de suprimir o culto a Asherah, especialmente quando o monoteísmo começou a chegar a seu ápice. Havia espaço apenas para um deus e era uma entidade masculina. Mas como uma deusa que era tão adorada pelo povo poderia ser tão odiada pelos autores do Velho Testamento? Eles representam o ortodoxo, a ala direita, partidos nacionalistas que editaram a Bíblia. Eram todos homens, representavam o governo, eram um partido elitista, os intelectuais de sua época. Segundo eles, havia apenas um Deus, ou deveria haver um, mas havia outros. Não gostavam da ideia de uma companhia feminina para Yahweh. Asherah era no mínimo um problema e no máximo era uma verdadeira ameaça à ideia do que Deus deveria ser, e portanto ela precisava desaparecer.
Diver especula que a supressão de Asherah vai além das atitudes masculinas muito enraizadas em relação às mulheres no mundo antigo. Estavam fascinados pelas mulheres, mas as temiam. Invejavam seus poderes de reprodução. As consideravam objetos de satisfação sexual e prazer. Mas tinham medo da sexualidade livre delas. Portanto, em cada sociedade antiga, há uma tentativa de oprimir as mulheres, mantê-las sob controle. A ideia era que, uma vez que se desse mais poder às mulheres, não se teria como controlá-las. E assim as mulheres se retiraram para suas casas, onde continuaram seu próprio tipo de prática religiosa, sem considerar o que os homens pensavam. Myers encara o conflito de outra maneira. Os autores bíblicos não discriminavam as mulheres, discriminavam o passado, qualquer competição com Yahweh. Não acho que havia uma opressão à crença em Asherah. Acredito que havia uma ênfase no Yahweísmo que excluiria qualquer influência pagã. Não acho que a religião pagã feminina recebeu um tratamento mais duro nas mãos dos autores padres do que qualquer outra religião pagã masculina. Em 596 a.C., os babilônios saquearam Jerusalém. Séculos mais tarde, quando a Torá foi editada em sua forma atual, a idolatria seria culpada pela queda de Israel e Yahweh emergeria triunfante. Temos que lembrar que a Bíblia é literatura, não é a vida. É, de certo modo, artificial por natureza. A Bíblia é o que seja assim. É importante lembrar que a Bíblia sofreu mais nas mãos de seus amigos do que nas mãos de todos os seus inimigos reunidos. Acho que devemos encarar o fato de que o culto a Asherah era extremamente proeminente e influente por todo o período da monarquia, apesar de muitos sacerdotes reformadores, profetas e os editores finais da Bíblia hebraica não gostarem disso. Quando o assunto é religião, crenças antigas não morrem facilmente. Talvez nos rostos inocentes dos santos, Asherah, a deusa proibida, viva. Na Idade Média, milhares de anos depois que Yahweh escondeu a deusa-mãe, uma seita judia mística introduziu uma nova entidade chamada Shekinah na literatura judaica. Concebida como o espírito ou a presença de Deus no mundo, Shekinah parecia introduzir uma ponte feminina entre o distante e proibido Yahweh do Antigo Testamento e seu povo. Realmente, Shekinah era algumas vezes chamada de a noiva de Yahweh. Mesmo hoje, em alguns rituais judaicos, canções de casamento ainda podem ser ouvidas que celebram a união de Deus e sua noiva. Quem mais poderia ser, se não Asherah?